E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Meu Deus, que texto poderoso! O que você tá lendo, Dudinha? Pedrinho está lendo o texto da Bíblia de um profeta muito usado por Deus, que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Igual no Pentecostes? Exatamente, lá foi o cumprimento dessa profecia. Mas qual que era esse profeta? Ele era... É melhor gente ouvir isso mais pra frente, né? Pra gente descobrir. Bora pra aula! A paz do Senhor, juniores! Eu sou a Mariana. E eu sou o Pedro. E nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, Espírito Santo, no Brasil. Bom, e já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. E se você é visitante, seja muito bem-vindo e coloca aí no chat o seu nome e de onde você é. Não esqueça o seu livreto de oração, a sua Bíblia, a sua revista e a sua oferta! Bom, e nós somos professores aqui da classe dos juniores e estamos na lição 6, que tem como título Joel, o profeta que anunciou o Espírito Santo. E nós não podemos começar a aula sem orar, não é, juniores? Então vamos orar? Pai, muito obrigada por mais uma aula, Senhor. Que os juniores estejam de coração aberto para aprender mais da Tua Palavra e serem imitadores de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Amém! E agora chegou o momento de nós orarmos o livreto de oração. Quando ouçamos, Senhor, ajuda a gente a ter um coração agradecido em todas as situações. Que a nossa alegria venha só de Ti. Te louvamos, pois Tu responde todas as nossas orações e nos cura de todas as doenças. Nunca houve alguém que confiou em Ti e não foi recompensado entre nós. Orando pelas crianças do Lemem. Deus, por favor, não deixem que as crianças passem tanta fome em meio à guerra. Que tenha paz e amor em todas as famílias. Proteja as crianças que vão aos cultos secretos com seus pais. Guarda elas de todo mal e dá força com Teu Espírito Santo. Amém. Será que os juniores gravaram o texto áureo da aula de hoje? Vamos ver? A paz do Senhor, juniores! Meu nome é Áureo. E o meu nome é Áurea. E estamos aqui para o Texto Áureo. E o texto de hoje é: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos 2:4. Agora vamos ver as crianças falando? Oi, juniores, eu sou a Jubris Creuda e estamos aqui para gravar o texto áureo. Então vamos chamar a Ada Muriá para poder fazer o texto áureo com vocês. Vem comigo. Oi, juniores, hoje eu estou aqui para fazer o texto áureo. E meu nome é Ada Muriá, como vocês estão sabendo, que uma senhorinha bem doidinha veio aí falar com vocês que eu, Ada Muriá, estamos aqui para falar o texto áureo para vocês. Vem comigo. E nele está escrito assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em línguas. Olha que legal, juniores. E a próxima parte está escrito assim: de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos 2:4. Tchau! Peraí. Segui, entendi alguma coisa? Perdi, tenho certeza. Esquece, deixa isso pra lá. Esse foi o texto áureo. Tchau! Bíblia Cantada.
A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar o versículo de hoje? Vamos lá! Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos 2, 4. Glória a Deus. Tchau. Bíblia Cantada. E hoje, como você já viu, o nosso profeta é Joel. E sua primeira habilidade é supervisão. Visão do dia do Senhor. E ele também era guardião das promessas. Ainda em meio ao caos, Joel preservava a esperança da restauração. E sua terceira habilidade é sabedoria profética. Deus revelava a ele muitas coisas que o povo precisava ouvir, mas nem sempre ouviam. E a sua habilidade especial era o Espírito Santo, pois ele teve a confirmação de que Deus derramaria do seu Santo Espírito no futuro. Como nós também temos esse super poder de ter o Espírito Santo dentro de nós. O profeta Joel foi um dos primeiros a anunciar o derramamento do Espírito Santo. Muito antes de Pentecostes acontecer em Atos 2, Joel já havia profetizado que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, tanto nos jovens, velhos, homens e mulheres. Essa promessa mostrou que Deus queria se relacionar com todas, e não apenas com líderes religiosos e nem apenas com pessoas perfeitas. Além disso, Joel usou uma praga de gafanhotos para alertar o povo sobre o juízo e chamar ao arrependimento verdadeiro. E não apenas com palavras, mas com o coração rasgado diante de Deus. A mensagem de Joel continua atual. Deus nos chama ao arrependimento, promete restauração e quer usar cada um de nós com o poder do seu Espírito. Chegou a hora da história! O profeta Joel foi chamado por Deus em uma época muito difícil. E naqueles dias as lavouras foram consumidas por gafanhotos e a seca fez com que eles não conseguissem colher mais nada. O povo estava disperso e triste pela destruição de milhares de plantações por diversos insetos que se espalharam pelo campo. A situação era tão difícil que os sacerdotes choravam dentro do templo por falta de alimentos para fazerem as ofertas. E nesse tempo o profeta Joel foi levantado por Deus para protestar contra o comportamento da liderança de Judá. Então ele convocou todos, o rei, sacerdotes, o povo, a buscarem a Deus com jejum, oração e vestes de panos de saco, se humilhando diante de Deus. E fizeram isso para que Deus respondesse do céu e restaurasse toda a terra. Joel fez um apelo de arrependimento ao povo. Ele acreditava que todo aquele pecado era o motivo de tanta destruição e sofrimento. Joel anunciou um grande exército vindo do norte que iria
invadir Judá. Assim como os gafanhotos que consumiram a lavoura, um exército enorme e poderoso avançaria contra a cidade. Então o profeta Joel fez um apelo de arrependimento ao povo. Depois de todas essas coisas, o profeta Joel anunciou que chegariam dias em que Deus derramaria o seu espírito em todas as pessoas. Os filhos levariam a mensagem, os velhos sonhariam e muitos jovens teriam visões. Até mesmo os servos experimentariam o poder de Deus. E sabe, juniores, essa promessa ela se cumpriu, porque no dia de Pentecostes, estando os discípulos no templo, na cidade de Jerusalém, o poder do Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas como de fogo, e cada pessoa começou a glorificar e anunciar as verdades do reino de Deus com poder e autoridade. Naquele dia, haviam muitas pessoas que eram de outras nações e estavam na cidade. Cada uma delas ouvia as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. E em seguida, os cristãos iniciaram a pregação do evangelho em todos os lugares, com poder e autoridade. E esse mesmo poder continua a ser derramado na igreja atualmente, em mim e em vocês. Precisamos, juniores, clamar e orar pelo batismo no Espírito Santo, para que recebamos do céu poder e autoridade para pregar o Evangelho. Joel foi um profeta que viveu numa fase muito difícil em Judá. Ele viu uma grande tragédia acontecer, uma praga de gafanhotos que destruiu tudo. Mas Joel entendeu que Deus estava usando aquilo para chamar a atenção do povo. Deus também fala conosco, também nos momentos difíceis. Às vezes, situações difíceis também são convites para nos aproximarmos dele. Deus quer o nosso coração e não só atitudes externas. O povo fazia rituais religiosos, mas estavam longe de Deus. E Joel disse: rasguem o coração e não as roupas. Deus quer um relacionamento de verdade e não de aparência. Nas escolas, nas redes sociais e até nas igrejas, é fácil parecer algo que não somos. E Deus está interessado no que somos por dentro e não no que mostramos para os outros. Deus é misericordioso e sempre dá uma nova chance. Joel fala sobre arrependimento, mas também sobre restauração. Em Joel 2,25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Deus não apenas perdoa, mas restaura o que foi perdido. Mesmo que você sinta que errou muito, ou até mesmo perdeu tempo, Deus pode renovar a sua história. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar com Ele. Joel profetizou que Deus derramaria o seu espírito sobre todos. Jovens teriam visões, filhos e filhas profetizariam. E isso se cumpriu em Atos 2, no Pentecostes. Você não é o futuro da igreja. Você é a igreja agora, pois faz parte do corpo de Cristo. Deus quer usar você com o seu jeito, com seus dons e com a sua juventude. Mari, algo muito interessante que Joel nos ensina é ouvir a voz de Deus em meio às crises. É verdade, Pedro. E também Deus nos ensina que precisamos ter um coração sincero e não com perfeição. Não se esqueçam, juniores, sempre há a esperança de um recomeço com Deus. E Ele quer usar cada um de vocês nesse exato momento. Como aconteceu o Pentecostes? O Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então a palavra Pentecostes é 50. Veja que coisa linda. Nesta festa havia muito movimento, havia muita dança entre as mulheres e os jovens no pátio do templo. Os feixes, já que era uma festa da colheita, se moviam diante do Senhor.
É por isso que na descida do Espírito Santo nós temos muito movimentos. Nós temos um vento veemente entrando e sacudindo a todo aquele espaço. Nós temos línguas de fogo aparecendo e as pessoas falando em novas línguas. O Pentecoste representa a descida do Espírito Santo. Depois da Páscoa era a festa mais alegre dos judeus. Agora as boas novas estavam prontas para serem pregadas a todas as nações. Deus escolheu o dom de língua como a evidência do enchimento do Espírito Santo, porque representa o Evangelho que é pregado a todas as nações. Então esta é a festa do movimento, esta é a festa do mover, das línguas, das emoções, dos choros, do cantar, do arrebatamento, do mover estático do Espírito Santo. Esta é a festa do mover de Deus. E agora chegou um momento muito especial da nossa aula, que é a oferta! E aí galera, sou eu, o filho pródigo. Sabe aquele que pegou a grana, torrou tudo e quebrou a cara? Eu fiquei na pior. Achei que o meu pai iria me dar uma bronca daquelas, mas quando voltei, surpresa! Ele correu, me abraçou e fez a festa. Quando você recebe o perdão e um amor assim, uau, o amor explode. A nossa oferta para Deus é igualzinho. É esse uau, é esse obrigado gigante por nos amar tanto. Bora mostrar essa gratidão enorme? Aqui embaixo está aparecendo os meios de nós ofertarmos. Tem o Pix, tem as contas bancárias e também tem o nosso projeto dos 1000 valentes. O importante é um coração cheio de gratidão. Tchau! Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Paz do Senhor, juniores, meu nome é Luara e eu estou aqui para mais um quiz. Número 1. Qual foi a grande tragédia usada por Joel para chamar o povo ao arrependimento? Letra A. Um terremoto. Letra B. Uma guerra. Letra C. Uma praga de gafanhotos. Ou letra D. Uma seca extrema. Tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa é a C. Uma praga de gafanhotos. Segunda pergunta. O que Joel quis dizer com reguem o coração e não as vestes? Letra A. Que o povo deveria jejuar. Letra B.
que o arrependimento deveria ser sincero. Letra C. Que era necessário fazer sacrifícios. Ou letra D. Que o luto deveria ser público. Tempo na tela. E o nosso tempo está esgotado. E a resposta certa é letra B. Que o arrependimento deveria ser sincero. Número 3. Joel profetizou que Deus derramaria seu espírito sobre letra A. Apenas os sacerdotes. Letra B. Os reis de Israel. Letra C. Toda a carne. Ou letra D. Os estrangeiros. Tempo na tela. E o nosso tempo está esgotado. E a resposta certa é a C. Toda a carne. Número 4. O dia do Senhor, mencionado por Joel, é um tempo de letra A. Só bênçãos e prosperidade. Letra B. Julgamento e salvação. Letra C. Festa e comemoração. Ou letra D. Paz política em Israel. Tempo na tela. E o nosso tempo está esgotado. E a resposta certa é a B. Julgamento e salvação. Número 5, juniores. Em qual outro livro da Bíblia a profecia de Joel sobre o Espírito Santo se cumpre? Letra A. Gênesis. Letra B. Salmos. Letra C. Atos dos Apóstolos. Ou letra D. Apocalipse. Tempo na tela. E o nosso tempo está esgotado, juniores, e a resposta certa é letra C, Atos Apóstolos. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau, juniores! Bom, e chegamos então no final da nossa aula. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por mais essa lição, por mais essa aula e que nós possamos aprender a ouvir a tua voz em meio às crises, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Crianças, começou mais um momento dos comentários. Estão preparadas? E hoje selecionamos alguns dos comentários de vocês para ler. O nosso primeiro comentário de hoje é de Cida. Ela é de Morretes, em Paraná. Ela diz que ela é da Quadrangular e que ela utiliza a CPAD para dar aula. E que ela amou a nossa aula e que vai enviar para os seus netos. E a Michele, lá de Guanambi, disse que é muito bom assistir as nossas aulas. A Rubenita, ela falou que está sempre aqui e que ela assiste toda semana. E pediu para nós mandarmos um beijo para o seu filho Davi. Beijo, Davi! E a Maria comentou que está aprendendo muito com a gente. E ela é professora das crianças da igreja dela. A Dilma do Piauí disse que as nossas aulas ajudam muito ela. A Maria nos parabenizou. Ela é lá de Sergipe e disse que nossas aulas têm ajudado bastante e também nos abençoou. A Vanessa disse que aula maravilhosa como sempre, parabéns. A Ana Lúcia disse que a cada aula que passa ela fica mais apaixonada pelo nosso trabalho. A Josilene nos agradeceu pelas nossas aulas e disse que através das nossas aulas outras vidas são alcançadas. E a Ciara, lá de Feira de Santana, Bahia, disse que está nos assistindo. A Areta disse que aula maravilhosa. E a Stephanie disse aula maravilhosa. A Danúbia disse que amou a aula e que a tia Gi, que deu a aula no dia, é muito legal. E a Valentina comentou que ama assistir as nossas aulas e que aprende muito das histórias que contamos. A Renata Carvalho disse que aula maravilhosa. A Laura disse que amou a aula. E a Renata Paquiela disse amei essa aula também. A Isabela perguntou se é o professor Abraão e a professora Sofia que fazem os áudios do Auro e da Áurea. Será?
A Antônia disse: que aula maravilhosa, vocês são bênção. E o pastor Jário comentou que gostou demais da aula. A Leila disse que ela é uma jovem senhora de 62 anos e que ela amou a aula e que ela irá repassar a aula para os netos da irmã dela. E a Sofia Moreno comentou: que aula linda, amei. A cantora Aline disse que ela coloca as nossas aulas para a filhinha dela de 1 ano e que dá pra ver a alegria dela ao assistir as nossas aulas. E a Grinda comentou: que trabalho incrível! A Joyce disse: parabéns pela aula, que Deus abençoe. E a Andresa, lá de São Luís, Maranhão, disse: muito dinâmica. A Elisa disse: sempre surpreendendo as nossas vidas com cada lição. Parabéns. Excelente aula, disse a Luciana. A Ângela disse: parabéns, muito abençoado. Glória a Deus por essas aulas maravilhosas. Infelizmente, acabou o nosso momento de comentários. E você sabia que quando você deixa o seu comentário, o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas? E por causa disso, nós ficamos muito felizes! Ei! Corta! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Minha mão tem que aparecer ou não? Não. Ah, ai, Deus. Então você vai jogar. Vai. Aqui, ó. É aqui que você tem que jogar. Vai. Mão de Lego. Gente, era tão simples sentar um do lado do outro falando. Pega o seu livreto. Mão de Lego. Vai. Oferta! Ah, Mari. Lição 6, que tem como título... Mariana. Ai, eu confundi, porque é ao contrário aí. Vai. 1, 2, 3. Eles não pregaram, né? Aí vem o Abraão vestido de livreta. Aí você faz. Joel foi um profeta que viveu numa época difícil. Foi nossa, mas aí passou gostoso. Olha só, que maravilha. Joel. Pedrinho, meu Deus, vai. Pedro, por que você tá chorando? Porque ela tá acabando. Olha a cara. Ela tá acabando. Abraão, tá me vendo, né? Se você não fizer uma boa edição nesse negócio, Deus vai cobrar. O pro... Pentecostes. Acontecia em Atos 2